Gabriel, Guerreiro e o Trauco, que voltou às origens, né? E tá rindo muito bem nessa função, né, Eugênio? Com ponto esquerda. Depende do Everton estar ok. O Everton estando disponível para o jogo, ele joga avançado e o Trauco volta para a lateral esquerda. Né? Se o Everton puder jogar, ele não vai jogar como lateral. Aí você inverte isso daí. E a gente tem que ver se o Gabriel joga mesmo pelo lado direito, se ele pode vir com uma outra solução, como o Berrio, como o Mancoejo, que já foram jogadores que ele utilizou ali daquele lado do campo, né? Isso daí é basicamente o que a gente viu contra o Atlético Paranaense no meio de semana, né? Com o Trauco mais avançado, na ausência do Everton e na ausência também do Diego. A chave do Flamengo é exatamente não poder contar com o seu principal jogador, o articulador do time, que é o Diego. E aí o Flamengo volta um pouquinho no tempo e vai lembrar o Flamengo do início da era do Zé Ricardo, né, em que ele tinha um sistema de jogo mais parecido com esse que a gente está vendo aí. E aí precisa muito do William Arão e do Rômulo, para que eles possam fazer essa saída de jogo com mais qualidade. E é um time que vai buscar mais o lado do campo do que a faixa central. Uma coisa que funcionou muito nos últimos jogos, já sem o Diego, foi buscar o Guerreiro como ponto de referência. O Guerreiro jogando às vezes de costas para o gol, vindo receber essa bola na intermediária, para ele girar ou para ele de cabeça, fazendo toque para quem... Esse jogo contra o Botafogo, por exemplo, o gol sai assim. A bola lançada para o Guerreiro, ele dá um toque de cabeça, ela cai na ponta esquerda, se não me engano, para o Everton, e aí vem o cruzamento, ele pega o rebote para fazer o gol. Então o Guerreiro tem uma participação importante também, sem o Diego em campo, para que ele possa, de repente, ocupar aquela faixa ali da intermediária e entrada da área, com uma presença física importante para girar o jogo. Fala aí, PVC, observação sobre esse time aí do Flamengo. Não, eu acho um time que faz falta o Diego, sem o Diego acaba virando um 4-1, com o Arão e o Rômulo subindo como meias. Muita gente critica o Rômulo como meia, não é exatamente um meia, ele faz um posicionamento numa linha com o Arão para você dividir, compartilhar a responsabilidade da organização, que no Fluminense está muito a cargo do Wendel, se jogar o Wendel, e do Sornosa. O Sornosa é líder de assistências do campeonato, é o cara que mais dá passe para gol. Na ausência do Scarpa, o Sornosa cresceu muito, ainda que tenha perdido pênalti recentemente, enfim, tem lá suas falhas, mas é um jogador que faz o meio-campo do Fluminense funcionar. Uma curiosidade, independentemente de quem vai vencer essa decisão do estadual, esses dois times aí, da maneira como vem jogando nas últimas semanas, vocês imaginam eles brigando pelo quê no Campeonato Brasileiro? Flamengo pelo título e o Fluminense, dependendo da possibilidade de manutenção do elenco. Dentro do Fluminense se fala que vai ser necessário vender jogador. Dependendo do que puder, pense em brigar por Libertadores. A gente fala uma frase há muito tempo, virou de certa maneira um chavão nos últimos anos, aquela frase que é: estadual não é parâmetro. Não é mesmo, mas nada do futebol brasileiro é parâmetro. Não é porque você vai bem na Libertadores que você vai bem no Brasileiro. Não é porque você vai bem na Copa do Brasil que você vai bem no Brasileiro. Não é porque você vai bem na Libertadores que vai bem no estadual. Então, tá aí o Grêmio, né? É uma temporada que ela está toda mesclada. E quando você diz estadual não é parâmetro porque não tem time forte no estadual, ok. Mas isso não significa, se você for mal no estadual contra times mais fracos, que você vai mal no Brasileiro. Não é necessariamente assim. Até porque durante toda a temporada os times vão se mudando, vão mudando. Então, a temporada de contratações está sempre aberta, então os times vão se misturando. A gente nunca tem uma noção exata até o fechamento dessa janela do meio do ano. Não é porque um time foi campeão estadual que ele vai bem no Brasileiro, mas ele pode ir bem no Brasileiro se tudo ficar como estava no estadual, e não fica. As coisas mudam. Agora, PVC, você não está percebendo uma mudança nesse sentido aí, inclusive entre os jogadores? Ontem entrevistamos, por exemplo, no Expediente Futebol, o Cléber Gladiador, e ele falou exatamente isso. Ele falou também sobre a importância de ser campeão. Sim. Ele falou: o Coritiba é o clube mais vezes campeão paranaense e não pode passar 3 anos sem ser campeão. Ele valorizou a importância de ser campeão. Que era o que o Grêmio estava fazendo enquanto estava no Campeonato Gaúcho. Claro, porque o Grêmio está desde 2010 sem ganhar título nenhum. Então você pensa, a torcida do Grêmio já percebeu isso. Eu quero me classificar para a Libertadores, mas eu não quero me classificar para a Libertadores para ser eliminado nas quartas de final da Libertadores e passar mais uma temporada inteira sem ganhar troféu nenhum. Mas ganhou a Copa do Brasil ano passado. Sim, estava, é verdade, estava. Eu estou me referindo ao período que acabou em dezembro, sem dúvida. Então, vale o raciocínio do mesmo jeito, assim, para o caso do Fluminense. O Fluminense ganhou a Primeira Liga no ano passado, mas um troféu dos que a gente está mais acostumado, ele não ganha desde 2012.
é importante colocar o troféu na galeria. É a maneira como o pai chega pro filho e fala assim: olha, filho, seu time foi campeão. Claro. Torça pro seu time. Senão você vai ficar pensando. Vale muito pro Flamengo também. O Flamengo também. E para o Zé Ricardo, que é um técnico jovem, que está buscando afirmação, que é questionado diariamente pela torcida. Quando o time ganha, ninguém elogia o Zé Ricardo. Quando o time perde, a culpa passa muito por ele. E a gente tem esse termômetro diariamente nas ruas ou até mesmo nas redes sociais. E é importante para ele levantar uma taça. Olha aqui, ganhei. E é mais difícil porque o Flamengo tem, em meio a essas duas finais com o Fluminense, um jogo decisivo, vida ou morte, na Libertadores. Então o Zé Ricardo, ele até cogita poupar jogadores contra o Fluminense. Aí perde a final do estadual. O Zé Ricardo, que ano passado conseguiu conduzir o Flamengo a uma boa campanha no Brasileiro, pontos corridos, quando teve que defender jogos objetivamente classificatórios, né, ou eliminatórios, o Flamengo não conseguiu se dar bem. Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, o Flamengo depois no Campeonato Brasileiro, quando precisou ganhar jogos decisivos, né, que são as decisões, aqueles jogos que nos pontos corridos, especialmente quando voltou o Maracanã, aquela reta de chegada. O Flamengo não conseguiu também superar esses jogos decisivos, então precisa o Zé Ricardo provar à torcida, a ele mesmo e a todos nós, que ele tem já estofo para conduzir o time não só ao longo de uma competição de pontos corridos, como também na hora de definir, porque é diferente. São situações diferentes. Claro. Tem um time montado, tem um time que joga um futebol padronizado. Agora, é hora de estocar, de ter uma estratégia para um jogo ou para 2 jogos, e ele ainda não conseguiu mostrar que tem isso. E olha só, a gente está olhando a hashtag ali, ó. Aí, pessoal, ó, 2 pontinhos, hein? Reagindo à torcida do Fluminense, a diferença caiu um pouquinho, 79-21. A gente tem um campinho do Fluminense aí, só pra gente dar uma relembrada nesse provável time do Fluminense para jogar no campinho aqui no Rodada Fox. Olha aí, ó. Diego Cavalieri, Lucas, Renato Chaves, Henrique e Léo Pelé, Orejuela, Wendel, Sornosa. Muda um pouquinho essa formação no meio campo ou é assim mesmo? Mais ou menos, tem muita movimentação, né? Né? Wellington e Richarlison mais pelo lado direito, me parece mais pela esquerda, não? Eles invertem muito. E Henrique Dourado centralizado como referência. Olha, esse time do Fluminense, ele lá quando começou a temporada, era um time que ninguém apostava nada. Aí entra o mérito do Abel Braga, né? Que fez esse time render, fez esses jogadores renderem. E olha, hoje o Fluminense é um time muito competitivo, hein? É um time que no ano passado não tinha Orejuela, Léo, Sornosa. Tinha o Léo no elenco que não jogava, né? Não, o Léo treinava aí. Perfeito, tava emprestado. Isso mesmo. Então você não tinha a Léo, Orejuela, Sornosa, o Wendel e o Lucas. Isso aí. E o Lucas. Eram 5 jogadores diferentes. E não tinha a alma, né? Como o Abel gosta de dizer, era um time que não tinha alma e que agora tem. Vamos segurar um pouquinho, Fla-Flu? Sim. Porque o motivo é muito especial. Olha aqui, o Felipe Melo foi suspenso provisoriamente por 3 jogos pela Conmebol, notícia de ontem à noite. E os uruguaios suspensos são os 3 jogadores, né, suspensos do Peñarol. O Mier, que levou um soco do Felipe Melo, mais o capitão do time, o Nandes, e também o lateral Hernández. E para falar um pouco sobre toda essa situação, a gente recebe aqui, via telefone, né, para bater um papo com a gente ao vivo, o diretor executivo de futebol do Palmeiras, Alexandre Matos, já agradecendo muito a sua participação com a gente aqui, Alexandre. E querendo saber, né, como é que vocês receberam essa notícia de ontem à noite da Conmebol e o Palmeiras, no que o Palmeiras já está trabalhando para tentar atenuar essa pena ao Felipe Melo, se é que entende que é possível fazer isso, Alexandre. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço o convite. Boa noite a você, Luciano, Eugênio, ao PVC. Vendo o PVC falar a escalação do Fluminense aí, tem que parabenizar o Fluminense, né? Aproveitando que saiu, vamos dizer assim, das cinzas e formou um belo de um time dinâmico, um futebol moderno, com grandes jogadores. A gente está trabalhando já no estádio mesmo, o Palmeiras começou a trabalhar, né? Eu acho que ali mesmo já procuramos os representantes, o delegado da partida, mostrando toda a nossa indignação, toda a nossa repúdio a tudo que estava acontecendo ali naquele momento. Foi nos passado com muita tranquilidade que as coisas iam ser mostradas.
O que a gente espera num papel desse de vítima, tanto o Palmeiras quanto o próprio Felipe Melo, dessa armação, né, que foi feita, todo mundo sabia, inclusive o Palmeiras, por isso que o Palmeiras